Sim, estamos ao vivo 24 de setembro de 2021 às 8 horas em ponto para falar sobre como saber se as suas finanças pessoais estão no caminho certo. Hoje eu vou te passar 7 indicadores para você avaliar, para você analisar as suas finanças pessoais e saber se elas estão no caminho correto. Eu vou começar o conteúdo agora falando sobre qual é o público dessa live, para quem que eu estou fazendo essa live, para quem que eu estou gravando esse conteúdo, para quem que eu estou produzindo esse conteúdo. Para pessoas que estejam começando um planejamento financeiro ou até já tenham um, mas estejam em dúvida se estão no caminho certo, se estão em dúvida como é que se está funcionando o que elas estão fazendo, se está fazendo sentido o que elas estão fazendo. Então por isso que eu vou passar hoje a live, é para esse tipo de pessoa, é para esse público. Qual que é o meu objetivo principal na live de hoje? Que vocês saiam daqui sabendo medir e acompanhar a sua evolução financeira. Esse é o público, esse é meu objetivo principal. E quais tópicos eu vou passar na live de hoje? Primeiro, por que falar sobre indicadores de finanças pessoais? Depois, patrimônio esperado. Depois, patrimônio líquido. Depois, dívida sobre patrimônio. Depois, capacidade de poupança. Outro, percentual de independência financeira, ou como eu chamo, aposentabilidade. Depois, juros sobre gastos e, por último, juros sobre renda. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Oi, Dri, tudo bem? Como é que você tá? Boa noite, valeu, obrigado aí pelo incentivo. Seja muito bem-vinda. Seguinte, pessoal, vamos começar o conteúdo agora. Antes, um único recadinho que eu tenho para vocês é o seguinte. Essa live, assim como todas as outras que eu faço, são lives extremamente aplicáveis. Você pode pegar esse conteúdo, sair dessa live e já colocar em prática na sua vida financeira. E para você ter essas informações mais à mão, mais próximas de você, eu vou te fazer uma recomendação. Que você tenha pelo menos uma forma de você anotar o conteúdo dessa live, anotar as principais ideias que você tenha. Então, minha recomendação inicial: tenha canetas ou um caderno, canetas e um caderno, de repente um notebook perto de você, algo para você anotar, já que provavelmente você está aqui no celular me assistindo. Então tenha outra forma de você escrever, de você anotar, para você não perder nada do que eu te passar aqui e para que você possa sair da live de hoje e já aplicar direto esse conteúdo na sua vida, para melhorar a tua vida financeira, para melhorar a tua situação atual, enfim, mudar de alguma forma, beleza? Então tenha algo perto de você para você poder anotar. Show? Seguinte, primeiro tópico da live de hoje: por que falar sobre indicadores de finanças pessoais? Então, antes de começar a escrever e pensar sobre esse conteúdo de hoje, eu pensei o seguinte: qual conteúdo eu poderia produzir, né, que poderia complementar o que eu tenho já falado nas lives, escrito nos artigos. E eu cheguei à conclusão que faltava um pouco de parâmetro para você ter noção de como estão as tuas finanças pessoais. Se elas estão indo para um lugar que você gostaria ou se você pode estar se desviando um pouco do caminho. Você sabe que eu gosto sempre de incentivar uma comparação de você com você mesmo e não com outras pessoas. Eu gosto de você olhar para aquilo que você pode fazer, se comparar com você e buscar. A minha recomendação é que você busque o seu SB ou PB, que são siglas em inglês. O que é SB e o que é PB? São siglas que agora, na época das Olimpíadas, no mês de agosto, a gente viu bastante. SB é a Season Best, ou seja, a melhor marca que aquele ou aquela atleta atingiu naquela temporada. Vamos simplificar: o melhor tempo ou a melhor marca que a melhor distância, enfim, que aquele atleta conquistou nesse ano. Então SB é o melhor que você pôde fazer esse ano. E PB é o Personal Best, ou a melhor marca que aquele atleta ou atleta atingiu na vida. É a melhor marca pessoal daquela pessoa, então o melhor que você já conseguiu fazer na tua vida. Eu recomendo que você se compare sempre com você e busque o teu SB e o teu PB. Tá? Por isso que no conteúdo de hoje eu resolvi trazer indicadores de finanças pessoais que eu mais gosto, os indicadores que eu mais gosto e mais uso para te ajudar a ter uma visão muito mais clara de onde você está, para que fique mais claro ainda o caminho
por onde você está indo. Então bora começar esse conteúdo, bora começar a falar dos indicadores, e eu vou começar por um indicador bem interessante, bem importante, que é o patrimônio esperado, ou PE, para fazer uma sigla aqui para poder facilitar. Então, patrimônio esperado. O primeiro indicador é esse, patrimônio esperado. E como o próprio nome diz, esse indicador ele mostra qual que é o patrimônio esperado que uma pessoa tenha hoje em dia. Esse indicador considera o quê? A idade atual da pessoa, a idade em que ela começou a trabalhar e 10% da sua renda atual, da sua renda anual atual. Ou seja, desde quando a pessoa começou a trabalhar até hoje, se ela poupou 10% do que ela ganhou, ela vai estar com o seu patrimônio esperado. Eu vou mostrar a fórmula, eu vou te falar como calcular esse patrimônio esperado, como calcular todos os indicadores da live de hoje também, beleza? A fórmula para chegar no patrimônio esperado é idade atual menos a idade em que você começou a trabalhar. Então, abre um parênteses, idade atual menos a idade em que você começou a trabalhar, fecha parênteses, faz vezes a sua renda líquida anual vezes 10%. A renda líquida anual, só para explicar um pouquinho, é a renda que você ganha anualmente, já descontados os impostos, beleza? E quando você fizer esses cálculos, você vai chegar em um valor que seria o seu patrimônio esperado e vai precisar comparar com o seu patrimônio atual, tá? Para saber o quanto do seu patrimônio esperado você já atingiu, você divide o seu patrimônio atual pelo patrimônio esperado e o resultado que der dessa conta você faz vezes 100. Vou dar um exemplo para facilitar. Imagine uma pessoa com 35 anos, tá? Ela trabalha desde os 20 e ganha hoje 60 mil reais líquidos por ano, tá? O patrimônio esperado dela é 35 anos, que é a idade atual, menos 20, quando ela começou a trabalhar, a gente vai chegar em 15, vezes 60 mil, que é a renda líquida dela anual, vezes 10% igual a 90 mil. O patrimônio esperado dela, para a idade em que ela começou a trabalhar, a idade atual, a renda dela é de 90 mil reais. Se hoje ela tem guardado 75 mil reais, ela já atingiu 75 mil dividido por 90, que é igual a 0,83 ou vezes 100, enfim, vai dar 83%. Ela atingiu, então, nesse momento, 83% do patrimônio esperado dela, tá? Eu vou te dar um parâmetro, eu vou te dar uma base para você poder comparar se esse patrimônio esperado tá bom ou tá ruim. O número ideal é que o seu patrimônio fique acima de 1 ou acima de 100%. Tá? Se o seu patrimônio ficou abaixo de 1 ou abaixo de 100%, a solução ideal, minha recomendação inicial é que você comece a poupar mais de 10% para chegar cada vez mais rápido no seu patrimônio esperado, beleza? E qual que é a importância desse indicador? Te mostrar o quão perto ou longe você está de um patrimônio que estaria sendo formado ao longo dos seus últimos anos de trabalho, se você tivesse poupado 10% de tudo que você ganhou. Então, assim, ele vai te mostrar assim, o que você tem hoje, tá? Ele está quão perto ou quão longe do patrimônio que você deveria ter se guardasse 10% desde o primeiro salário que você recebeu até hoje. É claro que essa é uma média, porque a gente considera também a tua renda atual. Pode ser que a sua renda atual seja mais alta ou mais baixa do que você já teve no passado. Então, é uma base de comparação, é para você ter um parâmetro, é para você se situar e começar a olhar para as tuas finanças de alguma forma um pouco mais diferente. E não só contas o que você ganha e o que você gasta, é para você começar a olhar um pouco mais para o planejamento, tá? Observação importante: patrimônio vindo de herança não deve entrar no cálculo do seu patrimônio esperado, tá? Você desconta o valor da herança e depois faz o cálculo para comparar com o seu patrimônio esperado. Patrimônio esperado é aquilo que você trabalhou para conquistar. A herança é algo que está fora do teu controle.
tá? Dri, eu vi tua pergunta e já vou responder aqui, rapidão. Pode deixar que eu não vou deixar em branco, não. Observação 2 sobre patrimônio esperado. Se hoje você está casado ou casada ou está sobre um regime de comunhão de bens, tá? Cada pessoa deve calcular o seu patrimônio esperado e vocês devem dividir os bens do casal para entender qual percentual cada um já atingiu do seu patrimônio esperado. Beleza? Então, observações importantes. Herança exclui do cálculo do patrimônio esperado e se você está casado ou casado sob um regime de comunhão de bens, é importante fazer uma separação para entender o quanto você já conquistou do seu patrimônio esperado e quanto o seu companheiro ou companheira também conquistou. Beleza? Pergunta aqui da Dri. Por que você usa a renda líquida e não a renda bruta anual? Dri, no meu cálculo, eu entendi o seguinte, que a renda líquida ela é a renda mais justa, porque é a renda que cai na tua conta. Eu desconsidero completamente os impostos, porque acaba não caindo esse dinheiro na conta, né? O bruto é o que a pessoa teoricamente recebe na carteira, mas a gente sabe que tem desconto de imposto que é meio que inevitável. Então eu uso a renda líquida por entender que ela é mais justa. Como a fórmula original, né, se você conhece a fórmula original, ela não considerava a renda em que a idade em que a pessoa começava a trabalhar. Era a idade inteira da pessoa. E eu entendi que é mais justo se eu começo do quanto da vida produtiva dela, né, e também o dinheiro que efetivamente ela recebeu. Porque se eu considero o valor bruto, eu estou considerando um valor que não é verdadeiro no final do dia. Porque vai ter imposto, é inevitável, vai descontar. Então achei mais justo calcular dessa forma, tá? Mas eu sei, assim, a gente vem da mesma escola, Adri e eu, então essa fórmula eu fiz uma alteração para aquilo que eu entendi que fazia mais sentido. Tá? É por isso que eu uso a renda líquida e não a renda bruta, beleza? Consegui te explicar, Adri? Não sei se era essa dúvida e tal, mas qualquer coisa manda aqui para mim nos comentários que eu respondo, a gente troca essa ideia assim, beleza? Segundo indicador, então, para a gente tocar aqui na live de hoje, e não deixem de mandar perguntas, tá? Interajam sim, faz bastante sentido, é importante fazer essa interação durante as lives. Então vamos lá. Patrimônio líquido. Sim, beleza, respondi, show. Patrimônio líquido é o segundo indicador da live de hoje. Para calcular o teu patrimônio líquido, some o valor de tudo que você possui em termos de patrimônio, imóveis, carros, aplicações financeiras e até mesmo FGTS, e tire o saldo atual de todas as dívidas que você possui, empréstimos, financiamentos e qualquer outro tipo de dívida que você possa ter também. Exemplo. Vamos supor que você tem um carro de 50 mil, mais aplicações financeiras de 40 mil. E o carro está financiado e faltam 20 mil reais para pagar, mais o empréstimo que faltam 15 mil reais para pagar. Tá? O teu patrimônio líquido são 50 mil do carro mais 40 mil das aplicações, que é igual a 90, menos 20 mil do financiamento, menos 15 mil do empréstimo, então você tem 55 mil reais de patrimônio líquido. Tá? Então você faz a soma do que você tem de patrimônio menos as dívidas. Parâmetro para você saber se você está bem ou se você não está bem. Não existe um número padrão. Tá? O ideal é ter um PL ou ter um patrimônio líquido maior que zero. Qual que é a importância desse indicador? Entender exatamente qual é a sua situação atual. Se você está endividado ou endividada ou se você tem patrimônio. Ontem eu falei sobre um casal que tinha dívidas, mas um patrimônio 15 vezes maior do que as dívidas que eles possuíam. Na minha análise, eles não eram endividados. Eles possuíam dívidas sim, mas não estavam endividados, porque se eles vendessem tudo que eles tinham, pagariam as dívidas e sobraria bastante dinheiro para eles recomeçarem. O patrimônio líquido é uma informação muito importante, tanto para quem precisa sair das dívidas, como para quem está se planejando para o futuro. É importante você saber como é que você está situada nesse momento, beleza? Terceiro indicador, dívidas sobre
patrimônio. Né? Olha aqui, dívida sobre patrimônio é o terceiro indicador da live de hoje. Para calcular o DP, né, dívida sobre patrimônio, some o valor de tudo que você possui em termos de dívidas, empréstimos e financiamentos e divida pelo valor de tudo o que você possui de patrimônio, imóveis, carros, aplicações financeiras e FGTS também. Usando o mesmo exemplo do item anterior, com 20 mil reais para pagar de financiamento, mais o empréstimo que faltam 15 mil, você tem 35 mil reais em dívidas. Você tem um carro de 50 mil, mais aplicações financeiras de 40, que dá igual a 90 mil. A sua dívida sobre patrimônio líquido, é de 35 mil dividido por 90. Ou seja, é de 0,38888% ou 38,89%. Esse é o cálculo que você chega dividindo 35 mil por 90. Parâmetro. Não existe um número padrão nesse caso, mas a minha recomendação é que você busque um DP menor que 0,2 ou menor que 20% do seu patrimônio seja comprometido com dívidas. E qual que é a importância desse indicador? Entender quanto do seu patrimônio já te pertence, já é seu, e quanto está comprometido com terceiros através de dívidas. Quando o DP for zero, quando a dívida sobre patrimônio for zero, significa que você não tem mais dívidas e 100% do seu patrimônio está livre, beleza? Quando você chegar em zero, é porque você já está com patrimônio, ele é seu completamente, você não tem nada que você precise pagar, alguma obrigação, algo como juros que você esteja pagando também, beleza? Seguinte, perguntar aqui antes de continuar se vocês têm alguma dúvida, se tem alguma coisa que ficou de repente faltando responder, algum ponto que não ficou certo. Se você quiser, manda aqui a dúvida, se não, manda um ok, manda um joinha para eu saber que está tudo certo. Mas enquanto isso, eu só vou tomar uma aguinha, só para ver se vocês têm alguma dúvida, senão eu vou seguir por aqui também. Acho que tá tudo bem, tem um delayzinho entre a hora que eu falo e a hora que vocês recebem, mas eu vou seguir. Se tiver alguma dúvida eu volto e respondo, beleza? Seguinte, quarto indicador, capacidade de poupança. Tá? O quarto indicador para você calcular sua capacidade de poupança, você vai dividir o quanto costuma guardar mensalmente pela sua renda média mensal também. Exemplo, se você costuma guardar R$700 e a sua renda costuma ser de 5 mil, você divide 700 por 5 mil e descobre que a sua capacidade de poupança é de 0,14 ou de 14%. Parâmetro. Um bom número, na minha visão, para a capacidade de poupança é que ela fique acima de 0,15 ou 15%. Se a sua capacidade de poupança ficou abaixo de 15%, busque fazer algumas economias para que esse valor comece a ficar disponível para você poder guardar e investir. E qual que é a importância desse indicador? Entender quanto da sua renda você consegue guardar por mês, em média, e entender se esse percentual vai te ajudar a chegar nos teus objetivos ou não. Capacidade de poupança é um dos indicadores talvez mais importantes, é o quanto você consegue poupar. Depois, o indicador logo abaixo que eu vou te falar é o indicador sobre aposentabilidade ou percentual de independência financeira. Só que para você ter grana para aposentabilidade ou grana para independência financeira, você precisa poupar. E para você poupar, capacidade de poupança vai te mostrar exatamente como é que está a tua situação atual, beleza? Quinto indicador é a sua aposentabilidade ou quantos por cento você já atingiu da sua independência financeira. Importância desse indicador. Na aposentabilidade a gente vai medir quantos por cento das suas contas atuais poderiam ser pagas pelos juros dos seus investimentos caso você parasse de trabalhar hoje. Ou seja, só os juros dos seus investimentos seriam responsáveis por pagar quanto das suas contas mensais atuais. E como calcular a sua aposentabilidade? Você faz uma previsão dos juros dos teus investimentos e divide pelo valor total das contas atuais. Exemplo, se a previsão é receber R$500 de juros por mês nos investimentos e as suas contas mensais são de R$4.000, você divide 500 por 4.000 e descobre que a sua aposentabilidade hoje
está em 0,125 ou 12,5%. Atualmente você já atingiu 12,5% da sua independência financeira. Se for mais fácil, faça a conta anual dos juros, faça uma previsão anual dos juros e divida por 12 para ter um número mais aproximado, beleza? Para descobrir a previsão dos juros totais, né, do que você vai receber pode receber total de juros naquele ano, você vai levantar tudo que você tem de patrimônio. Então você levanta tudo que você tem de patrimônio disponível hoje. Investimentos em renda fixa, investimentos em fundos, investimentos em renda variável e outros ativos como imóveis que estejam alugados, FGTS e aposentadoria do INSS, sim. Eu coloquei a aposentadoria do INSS porque essa é uma renda passiva que você pode vir a receber ou até mesmo você já recebe. Depois que você fizer esse levantamento do que você tem de patrimônio e fizer uma estimativa, você vai precisar fazer algumas contas para entender qual que é o possível fluxo anual de juros aproximado que você está recebendo de cada investimento ou pode vir a receber. Observação importante que serve para todos os investimentos. Para calcular a tua aposentabilidade da forma mais precisa possível, é importante considerar os juros dos investimentos já descontado o imposto de renda, ou seja, os juros líquidos dos investimentos. Essa parte é muito importante para você não pensar que está com uma aposentabilidade maior do que você realmente está. E por último, some todos os valores de juros dos investimentos que você pode vir a receber e divida pelo valor das suas contas mensais para encontrar como é que está a sua aposentabilidade atual. Beleza? Seguinte, qual que é o próximo passo? Depois de fazer esses cálculos, você vai encontrar um percentual de aposentabilidade. Naquele primeiro exemplo que eu dei, a pessoa estava com 12,5%, se você lembra das contas pagas pelos investimentos, pelos juros dos investimentos. Aí tem uma pergunta para você. Isso é bom ou isso é ruim? 12,5% ou o percentual que você encontrar nos teus investimentos. Parâmetro para você. Você vai chegar na tua independência financeira quando os juros dos seus investimentos pagarem 100% ou mais das suas contas mensais ou contas anuais. Só que antes disso eu vou te mostrar uma tabela para você avaliar como é que está a tua aposentabilidade atual. Tá, eu vou te mostrar essa tabela, eu vou virar minha câmera, tá? Eu vou te mostrar essa tabela, bem importante para você já se situar se a tua aposentabilidade atual, que você vai calcular assim que encerrar essa live, você já vai ver se ela tá boa, se ela tá verde, se ela tá amarela, exige um pouco mais de atenção, ou se ela tá vermelha, exige bastante da tua atenção, beleza? Então virando a câmera em 3, 2, 1... Essa é a tabela, pessoal. Seguinte, espero que vocês estejam vendo bem. Vamos lá. Aqui a gente tem uma parte das idades, né? 18 a 30, faixas de idade, 18 a 30 anos, 30 a 45, 45 a 60 e mais de 60 anos. E aqui o percentual de quanto das suas contas já está sendo pago pelos juros dos seus investimentos. Então, de 0, 25, 50, 75 e 100. Faz um print nessa tela, printa essa tela, tô tentando deixar o mais parado possível. Por quê? É importante você saber, por exemplo, se você tem hoje 0% das suas contas pagas, isso exige atenção se você tiver até os 45 anos. Mas quando você já passa dos 45, isso exige muito da sua atenção, porque você passa a ter menos tempo para conquistar, para conseguir fazer com que você chegue na tua independência financeira ou tenha 100% das suas contas pagas pelos juros dos teus investimentos. Então, esse daqui é importante, não é assim, se você não tiver vermelho ou amarelo, é sinal que não tem jeito? Claro que tem jeito, só que vai dar um pouco mais de trabalho. Tá? Vai dar um pouco mais de trabalho, é importante você saber disso, é importante você começar a se planejar, porque sabendo que você está no amarelo ou no vermelho, você vai precisar ganhar mais dinheiro, cortar gastos e até mesmo buscar investimentos mais rentáveis, buscar investimentos que você consiga uma taxa maior de juros, tá? Colocando pimenta, sempre tomando cuidado para essa pimenta não ser demais, tá bom? Pessoal, então, sobre a aposentabilidade, esse indicador
tá? Eu te recomendo que você depois olhe com calma, né, o quanto que você tem hoje de investimentos, o quanto esses investimentos rendem para você, o quanto que esses investimentos eles poderiam pagar das suas contas mensais anuais ou das suas contas mensais atuais, das suas contas anuais atuais, de tudo que você está gastando atualmente. Faz essa conta e depois se situa na tabela, olha como é que você está em relação a essa tabela e saiba, tá? Independente de onde você estiver em relação a essa tabela, tem como melhorar, tem como ficar melhor. Aliás, todos esses indicadores têm como melhorar. O que eu estou querendo trazer para vocês hoje nessa live é que vocês olhem para a situação de vocês atual e vocês saibam como é que vocês estão. Se está fazendo sentido para as escolhas que você está fazendo, se não está fazendo sentido, se está te levando mais na direção dos teus objetivos, se está te afastando dos teus objetivos também. Então eu quero te mostrar, te dar um panorama de como você está hoje, onde você está hoje e, lógico, sabendo que tem jeito, que tem solução, que você pode melhorar essa situação, ou até mesmo se você já estiver numa situação mais confortável, saber que o que você está fazendo está sendo positivo também. Tá? Então é importante você olhar para esse conteúdo, não se assustar, não falar, nossa, meu Deus, se desesperar. Acho que o ponto é não se desespere, o susto faz parte, mas não se desespere. Tá? Olha para esse conteúdo, entenda onde que você está e saiba entenda o que você pode fazer. Em cada um dos itens eu te dei um pouco um parâmetro do que você pode seguir, um parâmetro do que é bom, do que talvez não seja tão bom assim. É importante você olhar para esses indicadores, se situar e falar assim, é aqui que eu tô. Se você não está confortável com esse lugar, busca melhorar. Se você está confortável, está fazendo sentido, ótimo, beleza? Agora os dois últimos indicadores deixa eu ver aqui, os dois últimos indicadores dessa live. Boa, é isso aí. Juros sobre os gastos, tá? O sexto indicador são os juros sobre os gastos. O que significa isso? Representa a quantidade em reais de juros mensais sobre o valor total dos seus gastos mensais. Ainda são juros sobre gastos, não juros sobre renda. Depois eu falo sobre juros sobre renda também, tá? Importância desse indicador. Entender qual o tamanho dos gastos que você possui com dívidas sobre o valor dos seus gastos totais mensais. Ou seja, entender se a pessoa está gastando muito ou pouco mensalmente com juros em relação aos gastos que ela possui no total. Como é que você calcula esse indicador? Some todo o valor das parcelas que você paga mensalmente de empréstimos e financiamentos e divida pelo valor total dos seus gastos. Some tudo o que você gasta, até mesmo os gastos com parcelas. Exemplo, vamos supor que hoje você pague R$600 por mês em parcelas e os seus gastos totais sejam de R$4.000. Você divide R$600 por 4.000 e descobre que dos seus gastos 0,15 ou 15% tem sido com juros. Então assim, do que você gasta todos os meses, 15% está indo para você pagar parcela, para você pagar juros, para você pagar por escolhas que você fez no passado e que hoje, lógico, você tem que equilibrar suas finanças e você acaba pagando esse passivo que ficou para trás. Parâmetro, na minha visão, na minha análise, o ideal é que esse número não seja maior que 0,30, ou seja, até 30% dos seus gastos é um valor ok para esse indicador, mas é importante que ele vá diminuindo mês a mês ou ano a ano, tá? E o último indicador, o sétimo indicador dessa live, juros sobre a renda. Esse é o último indicador. Representa a quantidade em reais de juros mensais sobre o valor total da sua renda mensal líquida, ou seja, já descontados os impostos também. Importância é entender qual o tamanho dos gastos com dívidas sobre toda a sua renda mensal, ou seja, entender se a pessoa está gastando muito ou pouco mensalmente com juros comparando com a sua renda. Como que você calcula? Soma todo o valor das parcelas que você paga hoje mensalmente de empréstimos e financiamentos e divida pelo valor total da sua renda média mensal. Exemplo, vamos supor que hoje você pague R$1.000 por mês em parcelas de financiamentos e empréstimos e seus gastos totais sejam de R$6.000. Você divide 1.000 por 6.000 e descobre que 0,16667 ou 16,67% da sua renda tem ido para pagar
juros. Qual que é o parâmetro que eu uso na minha visão? Tá? O ideal é que esse número ele não seja maior que 0,2 ou 20%. Esse é um valor bem ok para esse indicador, mas é importante que ele também vá diminuindo mês a mês ou ano a ano. E para finalizar, onde deveriam estar essas informações, ou seja, depois de fazer todos esses cálculos que eu acabei de te ensinar, que se você não conseguiu anotar todos, não tem problema, esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu Instagram, no meu Facebook, no meu YouTube, e você pode depois pegar o roteiro dessa live, que vai virar um artigo no meu blog e no meu LinkedIn, tá? Então você vai poder ver com calma esse conteúdo, rever novamente, pausar, anotar, enfim, estudar esse conteúdo. Mas onde que poderiam estar, onde que tem que estar essas informações para você poder ter fácil visualização, tá? Onde é que você pode deixar para acompanhar da melhor maneira possível? Junto do seu controle financeiro, tá? E essa é uma atualização que eu acabei de fazer aqui nos controles financeiros da LM para os clientes aqui da consultoria. Os clientes vão começar a receber essa planilha e você está tendo em primeira mão acesso aos indicadores que eu vou colocar nessa planilha. Por quê? É importante ter essas informações à vista, essas informações de fácil acesso, para que as pessoas saibam e possam olhar rapidamente se elas estão numa situação financeira boa, na visão delas, ou se pode melhorar de alguma forma, tá? Então assim, deixa junto do seu controle financeiro, independente se ele é feito num caderno, numa planilha, ou até mesmo tenta de alguma forma colocar num aplicativo que você use hoje, ou faça o controle à parte, manualmente, ou numa planilha, mas tenha isso fácil, rápido para você consultar sempre que você quiser, sempre que você precisar ou puder. Por quê? De novo, é importante você se situar. Onde você está hoje, como é que está a tua situação financeira atual, o que você pode fazer para melhorar, mas para isso você precisa saber onde você está, qual que é o teu lugar hoje na tua vida financeira. E esses indicadores, na minha visão, são a melhor forma de você conseguir ter essa visão muito mais clara. Beleza? Pessoal, esse era o conteúdo da live de hoje. Agradeço a todos que entraram, que interagiram comigo aqui hoje, aqui no Instagram. E se você está vendo depois essa live gravada, Instagram, Facebook, YouTube, enfim, no blog não vai dar para escrever nem no LinkedIn. Muito obrigado pela sua audiência também, por estarem aqui comigo, curtindo, comentando, fazendo perguntas. Qualquer pergunta me manda também por direct, aqui nos comentários, por mensagem. Se você tiver meu WhatsApp, me manda mensagem também no meu WhatsApp. Vai ser um prazer poder te responder, tirar suas dúvidas também, beleza? Pessoal, era esse o conteúdo de hoje. Muito obrigado novamente. Valeu, Dri. Brigadão, abraço e fui!